Doutora Amanda, bom dia. Há relatos de muitos casos de violência doméstica. O isolamento por causa da Covid-19 colaborou para esse aumento? Olá, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, um espaço popular e de divulgação de informação, conteúdo, orientações. É muito importante essa aproximação com a comunidade e assim levar conhecimento, levar valores para que juntos possamos construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade que respeite o direito de todos. Em relação à violência doméstica, nós percebemos sim um aumento nesse período de pandemia, percebemos que vários outros fatores estão interligados nessa questão, por isso precisamos da colaboração, do empenho de todos para que essa temática seja realmente enfrentada da maneira adequada. No isolamento social, foram conjugados diversos aspectos prejudiciais e esses aspectos resultaram num aumento de violência doméstica, desde o abalo da saúde mental da unidade familiar, o aumento do uso abusivo de bebidas alcoólicas, a restrição da vida em razão da pandemia, questões de saúde, questões sociais, todos esses aspectos foram conjugados e resultaram no aumento de violência doméstica. E esse aumento de violência doméstica está também diretamente ligado à percepção da mulher na sociedade, à percepção do seu lugar social. Isso a gente precisa entender e passar a enxergar mulheres como sujeitos de direitos, como seres humanos iguais e que precisam de proteção e cuidado dentro da sua unidade familiar. As famílias precisam incentivar, precisam enaltecer o amor, o carinho e o cuidado. A violência doméstica tende a prejudicar vários aspectos, não só da vida da mulher, como também dos filhos, do próprio agressor, que não se enxerga como um ser humano capaz de resolver os seus conflitos com base no diálogo, no respeito, e tudo isso precisa ser apresentado e precisa ser enfrentado. Doutora, descendentes, eles se envolvem para apartar ou então defender uma das partes? A respeito do envolvimento das famílias, é um envolvimento muito complexo. Muitas vezes os filhos estão no meio desse conflito e os filhos amam tanto o pai como a mãe. E nessa situação, a discussão, a agressão, a violência os ataca de várias maneiras. Por isso é preciso perceber e acolher a família como um todo. Além da mulher ser atendida de forma especializada, de forma cuidadosa, um acolhimento integral, nós precisamos também olhar para esse homem e entender, além da responsabilização que certamente virá, entender a origem dessa violência, como no município de Jaguapitã, alguns projetos já foram iniciados. Foi realizado um grupo reflexivo, um projeto piloto inicial, para que com isso nós possamos iniciar uma política de atendimento à mulher no município. E essa política de atendimento à mulher precisa ter esse olhar ampliado, tanto para a mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes de forma reiterada, como também para o seu núcleo familiar, envolvendo filhos, envolvendo parentes de outro grau de parentesco, assim como também o homem. Precisamos resgatar o homem. Nesse sentido, a violência doméstica nessa semana é tratada dessa maneira e querendo trazer o homem para essa discussão, para que o homem entenda o seu lugar dentro dessa discussão e possa tanto perceber, refletir sobre a sua conduta, como também conversar com seu colega de trabalho, conversar com seu parente e perceber as atitudes, microviolências, comentários que possam de alguma forma prejudicar a imagem da mulher na sociedade. Doutora, quais as consequências para a formação humana e espiritual desses descendentes?
uma das consequências da violência doméstica é justamente afetar o desenvolvimento sadio e equilibrado da criança e do adolescente que vive em um ambiente violento. Esse aspecto é um dos mais importantes que precisam ser enfrentados e levantados por toda a sociedade. Vários agressores, por exemplo, são frutos de uma relação conflituosa, de uma relação violenta. E nesse contexto, combater a violência doméstica é uma forma de proteger também nossas crianças e adolescentes, para que eles já cresçam percebendo que a resolução de conflitos por meio da violência, ela não é mais aceita na nossa sociedade. A resolução de conflitos de forma a atingir a mulher, atingir o seu núcleo familiar, traz prejuízos para todos, não só para aquela mulher que está em situação de violência, mas também para seus filhos, seus vizinhos, amigos. A violência tende a prejudicar a todos. Como a senhora vê a influência da programação antifamília por certos meios de comunicação na vida do casal, doutora? A valorização da família, na base do amor, do respeito, da proteção, exige também uma postura proativa em todos os sentidos. A escolha do que é consumido por essa família é um item de extrema importância, uma vez que propagandas, livros, programas, todos devem estar em conformidade com os valores familiares e esses valores que nós defendemos, de proteção, de cuidado, como já foi dito. O consumo de todo tipo de material que tende a incentivar uma violência, um ato violento, ou até mesmo a desvalorização da família, devem ser questionados e devem ser objeto de reflexão por todos. Esse diálogo, essa campanha da Semana da Paz em Casa, tudo isso vem como um auxílio, um pedido de parada, um minuto do dia para pensar o que pode ser feito a respeito da família, o que pode ser melhorado, o que pode ser valorizado, porque nossa sociedade está caminhando nesse sentido extremamente violento, por que nossas mulheres são objeto de tantos atos de violência, por que nossas crianças também são. E a violência doméstica, os índices de violência doméstica, eles nos dizem bastante coisa. Os índices de violência doméstica exigem uma atuação, uma postura, uma mudança e uma mudança imediata. Não tem como mais aceitarmos que todos os dias aconteça um registro de violência doméstica de todos os tipos. Agressões verbais, agressões físicas, assassinatos. A pandemia já ocasionou uma pandemia de órfãos. Várias crianças e adolescentes hoje não têm o seu pai, não têm a sua mãe, não têm a sua avó. As famílias estão fragmentadas e, com base nesse contexto, a atuação deve ser muito mais urgente. A fragilização da sociedade é notória e a violência doméstica vem impactando essa fragilização. Por isso que é um tema urgente, um tema de extrema importância para a discussão na sociedade, para enxergar quais são as causas, porque todos os dias no fórum realizamos audiência de violência doméstica, porque todos os dias na delegacia de polícia há uma mulher pedindo uma medida protetiva. O que acontece? O que ocorre? Onde está a raiz de toda essa problemática? É preciso parar. Por isso, essa semana, a Semana da Paz em Casa,
uma ação do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Conselho da Comunidade, do CREAS, assistência social, educação, todos conjuntamente precisamos mostrar para a sociedade que é período de mudança. Precisamos mudar, precisamos nos transformar. A formação da família começa na formação da criança. Muita privacidade para a criança prejudica na sua formação, já que pela Constituição ela não tem como agir ou então defender-se por si mesma? Em relação ao desenvolvimento da criança e do adolescente, é muito importante que os pais busquem orientação e busquem conhecimento. O ato de ser pai, de ser mãe, é algo de extrema responsabilidade. E essa responsabilidade exige um cuidado, um monitoramento e conhecimento para saber a forma de atuar, para saber como garantir o desenvolvimento sadio e equilibrado dessa criança e adolescente. É muito importante que os pais façam o acompanhamento dos seus filhos, façam o acompanhamento das amizades, façam o acompanhamento dos lugares em que eles frequentam, e tudo isso está ligado diretamente ao tema dessa semana, que é a violência doméstica. Qual é o conteúdo que essas crianças e adolescentes consomem na internet, na casa dos amigos, na escola? Tudo com muito equilíbrio, com muito questionamento e diálogo com essa criança e com esse adolescente, até para fomentar a autonomia da criança, para que ela possa tomar decisões responsáveis também na ausência dos pais, na presença de outros cuidadores. É muito importante traçar essa conexão com a criança e adolescente, apresentar os limites, a forma e as justificativas desse monitoramento, que é extremamente responsável. Ele compõe o poder familiar de cuidar dessa criança e do adolescente e apresentar de uma forma muito transparente nas famílias como é o cuidado, como é a proteção, e apresentar também as causas de violência que ocorrem no meio da sociedade e como dentro da família essa proteção pode ser oferecida, como essa criança e adolescente pode encontrar no seio da família o seu acolhimento, a sua proteção, porque ela confia naqueles pais, ela confia na proteção oferecida, na condução de suas vidas. No entender da senhora, doutora, falta diálogo entre os casais quando estão na fase de namoro para se entenderem melhor, para se conhecerem melhor? O início de toda relação de amizade afetiva, profissional, exige diálogo sobre pontos essenciais. E não somente no início, mas durante toda a relação. Assim, não somente num relacionamento afetivo, o diálogo é importante, mas em todas as conexões que a pessoa estabelece durante o seu convívio social. E, certamente, numa relação afetiva em que há a intenção de constituir família, a discussão, a reflexão sobre pontos essenciais dessa família é muito importante, não só no início, mas durante toda a relação, inclusive no fim da relação. Vemos uma explosão de violência muito comum no fim de relacionamentos, e essa explosão de violência tende a prejudicar os filhos dessa relação e provocar traumas muito profundos, e esses traumas acompanham a pessoa por toda a vida. Por isso, mais uma vez, a gente ressalta a importância dessa Semana da Paz em Casa para que toda a sociedade da comarca de Jaguapitã, incluindo os municípios de Jaguapitã e Guaraci, possa compreender a extensão das consequências da violência doméstica. A violência doméstica não atinge somente aquela mulher
que sofre o ato diretamente. Ela atinge também a todos nós. Ela atinge os seus filhos, ela atinge o seu local de trabalho, atinge a sociedade, a sua relação na igreja, a sua percepção como ser humano. E isso precisa mudar. Essa mudança exige uma postura de todos. Exige que todos nós possamos compreender como a violência doméstica é prejudicial. Doutora Amanda, considerações finais, fique à vontade. E para finalizar, gostaria de divulgar para todos os ouvintes a Semana da Paz em Casa, prevista para os dias 22 a 26 de novembro de 2021, na comarca de Jaguapitã, com o tema O fim da violência doméstica contra as mulheres é uma construção de todos. Essa campanha, essa semana, foi idealizada pelo Conselho da Comunidade, com parceria do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil, de todos os órgãos de assistência social e educação, para que nós possamos levar uma mensagem de paz às unidades familiares já tão fragilizadas nessa pandemia, às unidades familiares que precisam que essa mensagem chegue, para que a gente possa perceber a importância de evitar, de combater a violência nas relações familiares, que a construção dos laços das famílias depende desse fortalecimento diário, dessa construção de diálogo, dessa construção de reconhecer no outro ser humano os seus defeitos e suas qualidades, e que todos juntos possamos crescer de uma forma que a sociedade se torne cada vez mais justa, cada vez melhor para todos. Uma sociedade em que a violência ainda prevaleça, certamente vai ser uma sociedade fragmentada, uma sociedade adoecida, e não é isso que queremos para a nossa comunidade. Agradeço mais uma vez o espaço da rádio, um espaço de comunicação popular, de aproximação das instituições públicas à sociedade. As instituições só existem para atender a sociedade. A importância das instituições está justamente no atendimento ao povo, e para isso, somente com essas ações, além da responsabilização criminal, que é certa em caso de reconhecida culpa, mas também precisamos focar em outros aspectos, em outras ações, como nesta semana. Agradeço o prestígio, a atenção, e fico muito honrada que a sociedade de Jaguapitã está se mobilizando para combater a violência doméstica, para, mais uma vez, dizer não ao crime, dizer não à violência. Muito obrigada, estamos à disposição, nós do Sistema de Justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Conselho da Comunidade. Todos nós estamos à disposição para construir pontes, para construir laços, e assim possamos finalmente atingir esses itens tão negativos, esses índices alarmantes em nossa sociedade.